hoje a nossa reflexão vai nos levar ao tempo lá de Isaías, onde ele profetizou, sobre o sacrifício de Cristo naquela cruz, o preço que ele pagaria pelo nosso resgate. E hoje, será se nós estamos entendendo tudo isso e aprendendo com Jesus como devemos também nos comportar diante da sociedade em que vivemos? Será se nós estamos cuidando da nossa saúde espiritual ao ponto de querer deixar nas mãos do Senhor para que Ele resolva os nossos problemas e confiar nele e não estar murmurando nem reclamando da nossa vida? Jesus nos ensina, pois é o cordeiro mudo que esteve diante dos seus tosqueadores, diante dos seus opressores, diante dos seus assassinos. Ele não abriu a sua boca, ficou calado e aceitou o sacrifício que teria de pagar para o nosso resgate. Nós devemos aprender com Jesus nesse texto de Isaías capítulo 53, versículo de 1 ao versículo 12. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto terro e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os seus despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Você meditou bem nessa leitura de hoje, Acredito que muitas pessoas leem muito esse texto para refletir na palavra do Senhor, refletir no momento em que Cristo foi revelado aí pelo profeta Isaías. Esses dois primeiros versículos que diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto e desprezam, e desprezado, e nós não o tínhamos em estima.
Você já deve ter se encontrado em situações em que você foi rejeitado pelas pessoas. Se você é um servo de Deus, se você tem um compromisso com Jesus, se você realmente apresenta-se como um servo de Deus, como um cristão autêntico, com certeza você já deve ter sido excluído de algumas coisas no mundo. Porque nós não fazemos parte desse mundo que estamos vivendo. Nós estamos aqui de passagem. Jesus nos ensinou com esse sacrifício como devemos fazer diante das dificuldades que encontraríamos na nossa vida, diante das pessoas que nos rejeitariam, talvez até nos condenariam pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de obedecermos a Deus, pelo fato de nós não compartilhar com o pecado. Irmãos, não é difícil perceber que a leitura bíblica nesse dia é uma profecia de Isaías referente ao difícil trajeto que o nosso Senhor Jesus tomou diante dos seus adversários, há 2000 anos atrás, rumo ao Gólgota. Diante de todas as falsas acusações levantadas por seus tosqueadores, os líderes da sinagoga judaica, o nosso Senhor simplesmente não abriu a sua boca, nos dando aí exemplo de como devemos também agir diante das pessoas do mundo em que estamos vivendo. Mas por que ele não defendeu? Não estava ele sofrendo injustiça como um inocente, como está em Mateus capítulo 24, versículo 4, que diz: "E disse, pequei, pois traí sangue inocente", são palavras de Judas, e eles retrucaram: "Que nos importa? A responsabilidade é sua." Todos sabiam que Jesus era inocente. Por ocasião, eram infundadas as acusações levantadas contra ele? Se até Pilatos sabia que os adversários de Jesus o entregavam por inveja, como está em Mateus 27:18, porque sabia que haviam entregado por inveja. Pilatos sabia também. Não teria o Senhor argumentos suficientes para escapar da cruz e limpar o seu nome? Certamente teria sim, mas ele permaneceu mudo. Hoje entendemos que o nosso Senhor não se defendeu porque tinha uma tarefa a cumprir, a vontade do Pai que o enviou. Como está em João, capítulo 5, versículo 3, e capítulo 6, versículos 38 ao 39, que diz: "Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou." E João 6, 38 e 39 diz: "Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas os ressuscite no último dia." Jesus tinha uma missão e ele cumpriu cabalmente, fielmente. Ele cumpriu a sua missão sem abrir a sua boca, sem questionar. Esta meta era o seu alimento diário, como está em João 4:34. Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra." É assim, amigos, que nós devemos aprender com Jesus. Saber que nós estamos nesse mundo aqui não como um enfeite, não para desfrutar das coisas do mundo, mas para viver em comunhão com o Senhor, a serviço do seu reino. Você tem em mente, a sua meta é o quê? Levar pessoas ao conhecimento da verdade? Você também não cair nas armadilhas do inimigo? Devemos aprender com Jesus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Que na cruz ele abriu a trilha para que pudéssemos segui-lo, como está em João capítulo 10, versículo 4. Depois de conduzir para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem seguido ele? Pare um pouquinho para refletir nesse sacrifício de Cristo, como ele se comportou, como ele encarou esse sacrifício, como ele mesmo diz, como um alimento, e a missão dele era cumprir fielmente a missão que foi dada a ele. E se ele sofreu a injustiça, também os seus seguidores sofrerão. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz: "De fato,
todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Agora eu não sei onde você está frequentando a igreja ou o local onde pessoas estão pregando diferente disso. Saiba que está errado. Nós devemos entender que servir a Cristo é uma vida de batalhas, é uma vida difícil. Não é um sonho que as pessoas colocam em nossa mente como se fosse uma fantasia, né? Sirva a Cristo e você vai estar sem mais problemas na sua vida. Tudo vai dar certo. Eu falo para você que desde o dia que conheci Jesus em 1987, de lá para cá, tenho enfrentado muitas dificuldades. E é uma das maiores dificuldades que nós temos enfrentado é depois desse projeto da rádio mesmo aqui. Quantas dificuldades para manter o projeto funcionando, para esse evangelho chegar aos ouvidos das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Não é fácil, amigos. É muita dificuldade, são muitos obstáculos. Mas nós entendemos quando vamos dormir à noite, é pensar que estamos cumprindo uma missão, porque nós estamos aqui vivendo não para agradar a nós mesmos, mas a Jesus, ao Senhor, que nos conferiu essa missão. E é uma grande alegria quando nós sentimos a presença de Deus em nossas vidas, sabendo que Ele está aprovando o que estamos fazendo. 2 Timóteo 3,12, eu repito: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa perseguição pode ser no trabalho, pode ser no meio da família, pode ser várias coisas que a gente pode pensar com nossos olhos espirituais, ver com nossos olhos espirituais o que poderá ser essa perseguição. E você, como seguidor de Cristo, como tem reagido diante das injúrias, das difamações? Tem procurado limpar o seu nome ou encontrar atalhos para se livrar das perseguições? À noite você tem ficado sem dormir por causa das falsas acusações que sofre ou está sofrendo? Amigos, ao invés de tentar nos justificar diante das pessoas, que tal consultar o nosso advogado junto ao Pai, chamado Jesus Cristo? Em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele quem subiu naquela cruz sem questionar, sem abrir a sua boca, pois sabia que estava fazendo uma missão para resgatar aqueles que Ele ama, eu e você. Acaso Ele não sofreu injustiça maior? E Ele não venceu? Atos 3,15 diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pois bem, amigos, se nós somos injuriados, perseguidos, os obstáculos são colocados à nossa frente enquanto estamos buscando levar as boas novas do Senhor, lembre-se que mesmo a morte venha nos abater, a morte física, o Senhor nos ressuscitará no último dia, como o Senhor fez com Jesus, nos trazendo a vida eterna para viver com Ele. Não prometeu Ele que exaltaria o seu tempo quem sofreu humilhação e humilharia a quem exaltou. Mateus 23, versículo 12 diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Pois bem, nós devemos aprender a viver com humildade e confiantes nas promessas do Senhor, que nos disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Em Tiago 4, versículo 6 diz: afinal de contas, você crê ou não crê nisso? Veja, em Tiago 4, versículo 6, ele disse: mas Ele nos concedeu graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, amigos, não tenha medo das investidas do inimigo, que venham para tentar nos destruir, venham para tentar nos abater. Se nós vivemos na verdade, vivemos com o nosso coração contrito e humilde diante do Senhor, procurando fazer a sua vontade,
Nós temos Deus conosco durante a nossa batalha diária. Se cremos, vamos fechar nossa boca diante dos homens e abrir o nosso coração diante de Deus e pedir para que Ele esteja fazendo morada em nossas vidas e nos ajudando a vencer as nossas fraquezas. É melhor ser justo diante de Deus do que ganhar uma guerra, pois Deus é vitorioso e já nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 19, versículo 21 diz: Amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Geralmente, quando estamos no trânsito, quando estamos na nossa vida no cotidiano, a nossa reação quando somos injuriados, quando somos maltratados de alguma forma, somos insultados, queremos revidar logo de imediato, não é verdade? Mas a palavra de Deus nos diz para aprender com Jesus a nos comportar, ficarmos mudos, calados, aguardar a Deus, porque a Ele pertence a vingança. Ao Senhor, que é justo, nos trará a justiça no tempo certo. Vamos aprender a confiar diante de Deus, a confiar em um Deus de justiça diante das injustiças desse mundo. Deus está atento a todas as coisas, Ele sabe das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades. Ele não estava alheio diante do sofrimento de Cristo, pois Cristo mesmo disse: Pai, por que me abandonaste? Diante de tantos pecados que estava sobrecarregando a vida de Jesus, devido aos nossos pecados estar sobre Ele, Deus se afastou. E Deus não compactua com o pecado, irmãos. Se você faz algo que tem prejudicado o teu relacionamento com Deus, abandone isso o mais rápido possível. Aprenda com Jesus a ficar calmo e tranquilo diante do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, cumprindo a sua missão, a missão de levar a palavra de salvação às pessoas que não conhecem, mesmo através do seu exemplo de vida. É isso que devemos fazer. Onde Cristo se arrastava e ao Pai Ele clamava: me ajuda a chegar. Com sua cruz sobre os ombros machucados, sendo Ele envergonhado, não parou pra reclamar. Mestre querido, quando olho teu sofrimento, nem ao menos um lamento tua boca pronunciou. E os teus pecados sobre ti foram lançados, e no Gólgota amargurado todo sangue derramou. Logo 3 pregos e o martelo foram usados, suas mãos e os pés pregados, o seu corpo levantou. Tendo ele sede, logo lhe deram vinagre, recusando ele ao cálice, ao seu pai ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Inclinando a cabeça, logo ele expirou. Caminho aberto para o céu ficou traçado quando ele no Calvário
Após 3 dias, Deus mandou seu mensageiro ressuscitar o meu guerreiro, sobre a morte triunfou. Mestre querido, quando olho teu sofrimento, nem ao menos um lamento tua boca pronunciou. E os teus pecados sobre ti foram lançados, e no Gólgota amargurado todo sangue derramado.